com a execução sucessiva dos hinos nacional e do município. Pirangas, margens próximas, e um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, perdido ou verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és gentil, pátria amada, Brasil.
Solicito do nobre vereador Chico do Cartório que proceda a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. A palavra de Deus hoje está em Lucas, capítulo 17 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepare-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram dizer, somos servos inúteis? Fizemos o que devíamos fazer? Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Pedido de vista pelo nobre vereador Zanetoni. Submeto em discussão e votação o pedido da dispensa da ata da sessão anterior feito pelo nobre vereador Zanetoni. Aprovado por unanimidade. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da matéria do expediente do dia. Leitura dos ofícios e correspondências recebidas. Instituto Municipal de Previdência Social de Jales. Jales, 27 de novembro de 2019, ofício de número 0203/2019. Assunto: envio do balancete mensal. Senhor presidente, o IMPS, Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, por seu superintendente, que abaixo assina, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar os balancetes deste Instituto de competência do mês de outubro de 2019. Sem mais para o momento, desde já reafirmamos nosso protesto de elevada estima e consideração. Claudio Balestreiro, superintendente. Em seguida, as indicações dos projetos. Projeto de Lei número 140/2019, de autoria do Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019 para os fins que especifica. Projeto de Lei número 141/2019, de autoria do Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019 para os fins que especifica. Projeto de Lei número 142/2019, de autoria do nobre vereador Luiz Henrique Vioto. Assunto: dispõe sobre a proteção e cuidados com os animais comunitários do município de Jales e da outras providências. Projeto de Lei número 143/2019, de autoria do nobre vereador Luiz Henrique Vioto. Assunto: dispõe sobre a isenção do pagamento do IPTU aos contribuintes que adotarem cães e gatos de rua reconhecidos pelos órgãos de políticas públicas dos animais do município de Jales e da outras providências.
Projeto de lei número 154/2019, de autoria do nobre vereador Luiz Henrique Vioto. Assunto: assegura aos professores e funcionários da rede municipal de ensino o acesso à merenda escolar e dá outras providências. Projeto de lei número 155/2019, de autoria do nobre vereador Luiz Henrique Vioto. O assunto: institui o Dia da Prevenção ao Combate ao Abandono de Animais no município de Jales, na forma que especifica. Propositura dos nobres vereadores. Indicação de número 589/2019. João Valeriano Zanetoni, vereador da Câmara Municipal de Jales, no uso de atribuições legais, apresenta e solicita o encaminhamento da seguinte indicação: ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a implantação de uma vaga para carga e descarga na Rua 3, no centro. Indicação de número 590/2019, João Valeriano Zanetoni, vereador da Câmara Municipal de Jales, no uso de atribuições legais, apresenta e solicita o encaminhamento da seguinte indicação: ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a retirada de toda a vegetação de um terreno público situado no encontro das ruas Eduardo Ferraz Ribeiro do Vale, Figueira Grande e Francisco Fontes, no residencial São Lucas. Indicação de número 591/2019. João Valeriano Zanetoni, vereador da Câmara Municipal de Jales, no uso de atribuições legais, apresenta e solicita o encaminhamento dessa indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a instalação de placas com os nomes de ruas na avenida do residencial São Lucas. Indicação de número 592/2019, João Valeriano Zanetoni, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas suas atribuições legais, apresenta e solicita encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando complementar e corrigir a poda de galhos das árvores no canteiro central da Avenida Brasília do Conjunto Habitacional Jaque B. Indicação de número 593/2019, Wagner Seles, vereador da Câmara Municipal de Jales, no uso de atribuições legais, apresenta e solicita encaminhamento dessa indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a substituição de bicos queimados da iluminação pública na Praça Jerônimo Amadeu, no Jardim Elisa. Indicação de número 594/2019, Fábio Casuto Matsumura, vereador da Câmara Municipal de Jales, no uso de atribuições legais, apresenta e solicita o encaminhamento da seguinte indicação: ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a instalação de decoração natalina especial em todas as praças revitalizadas pela atual gestão pública. Indicação de número 525/2019, Fábio Casuto Matsumura, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais, apresenta e solicita encaminhamento dessa indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a retomada e o fortalecimento das campanhas, objetivando a coleta de material reciclável na rede das escolas municipais para o ano 2020. Indicação de número 596/2019, Fábio Casuto Matsumura, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais, apresenta e solicita o encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a roçagem da vegetação alta no entorno da pista do aeroporto municipal Antônio Alonso Rodrigues e a reforma das partes danificadas das calçadas nas suas laterais voltadas para as vias públicas. Indicação de número 597/2019, Fábio Casuto Matsumura, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais, apenas solicita encaminhamento dessa indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências já necessárias, objetivando a instalação de um bebedouro de água nas imediações da quadra de areia, recentemente inaugurada nas proximidades da antiga estação da FEPASA.
Indicação de número 598/2019. Vanderlei Vieira dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. A presidente solicita encaminhamento dessa indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prante Franco, digno prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, objetivando a realização de limpeza geral e poda dos galhos das árvores nos terrenos em torno da escola da Rede Municipal de Educação. Requerimento de número 194/2019, de autoria do novo vereador Luiz Henrique Vioto, será lido e discutido posteriormente. Requerimento de número 195/2019, de autoria do novo vereador Luiz Henrique Vioto, será lido e discutido posteriormente. Requerimento de número 196/2019, de autoria do novo vereador Luiz Henrique Vioto, será lido e discutido posteriormente. Moção de aplauso no 37/2019, de autoria do novo vereador Luiz Henrique Vioto, será lido e discutido posteriormente. Proposturas apresentadas em conjunto. Indicação de número 599/2019, Luiz Henrique Vioto e Claudecir José dos Santos, vereadores da Câmara Municipal de Jales, no uso de atribuições legais, a presidente solicita encaminhamento dessa indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prante Franco, digno prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a colocação da placa indicativa da rua sem saída, na rua Juventus Pereira de Brito, nas Chácaras Bandeirantes. Indicação de número 600/2019, Luiz Henrique Vioto e Claudecir José dos Santos, vereadores da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. A presidente solicita encaminhamento dessa indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prante Franco, digno prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a realização de uma operação tapa-buracos na Avenida Guilherme Gomes, esquina com a rua Orlando Romero, no Jardim Trianon. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência, não há mais matéria para ser lida no expediente do dia. Após a leitura da matéria do expediente do dia, vamos proceder à votação das proposituras dos senhores vereadores. Requerimento de número 194/2019. Luiz Henrique Vioto, vereador com assento à Câmara Municipal de Jales, no uso de atribuições legais. Considerando que o requerimento de número 59/2019 relatou sobre a realização de uma audiência pública cuja ata foi anexada no dia 27 de março de 2019, para discussão dos projetos de lei de número 07/2019, 08/2019, 09/2019 e 13/2019, todos com propósito de alterações à lei de número 4.675, de 25 de agosto de 2017, que estabeleceu normas para a instituição e concessão de sistemas de estacionamento rotativo, denominado Zona Azul, no âmbito do município de Jales. Considerando que nesta audiência pública, várias propostas foram apresentadas, todas com o objetivo de contribuir para melhorar o atendimento da população no uso da Zona Azul e de contemplar diversos reclames dos usuários, especialmente de idosos, portadores de necessidades especiais, e quanto aos critérios de definição da tolerância 15 minutos a partir do momento do estacionamento. Considerando a indicação de número 05/2019, de autoria do vereador Wagner Celes, que solicitou a liberação do pagamento da taxa na primeira hora de estacionamento para os idosos, nas vagas reservadas e na Zona Azul de Jales. Considerando que explicações oferecidas por representantes do Poder Executivo alegaram que não havia possibilidade de alterar o contrato firmado com a empresa terceirizada para atender às propostas dos vereadores e da própria audiência pública. Considerando que, contrariando a informação prestada por representantes do Executivo, o jornal de A Tribuna, na edição de 24 de novembro de 2019, informou que a Prefeitura Municipal assinou um acordo referente à Zona Azul, que reduziu em cerca de 1/4 a quantidade de vagas do estacionamento pago, comprovando que há, assim, a possibilidade de alterar o contrato. Requer também após ouvido plenário para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Flávio Prante Franco,
Digníssimo Prefeito Municipal de Jales, solicitando as seguintes informações e documentos. Primeiro, por que o Poder Executivo não deu acolhimento às propostas apresentadas pelos vereadores a fim de atender aos reclames da população no tocante à Zona Azul de estacionamento de Jales? Segundo, quais são as razões reais que não levaram ao acolhimento das propostas dos vereadores, já que, como ficou comprovada na notícia do jornal A Tribuna, há sim possibilidades de assinaturas de aditivos ao contrato firmado com a empresa que explora a Zona Azul em Jales? Plenário, Presidente Tancredo Neves, 2 de dezembro de 2019, Luiz Henrique Vioto. Em discussão e votação, requerimento número 194/2019. Com a palavra o nobre vereador Macetão. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nobres colegas vereadores aqui presentes. Saudar os funcionários da casa. Saudar aqui os membros da imprensa, em nome do Assis Duarte, as pessoas que nos acompanham, pessoas que são aí blogueiros, pessoas que têm páginas da internet de informações, de notícias. Saudar aqui as pessoas que nos acompanham na sessão e sempre saudar os sempre vereadores, o Maurinho, enfermeiro, nosso colega, companheiro, que já esteve aqui nessa casa, usou esse parlamento, ao Jesus da Prefeitura, que está aqui também presente no plenário, sempre vereador, nosso respeito e nossa admiração por estar aqui fazendo parte. Saudar todas as pessoas que estão aqui presentes, o Ednérito que está aí, Ednérito, obrigado pela presença, sua presença enriquece aqui essa plateia, as pessoas que estão aqui. Senhor presidente, com relação ao requerimento, acho que é de consenso dessa casa, pelo menos da maioria, que existe uma necessidade de mudança nas regras da Zona Azul. Visto que o que foi determinado em audiência pública, e eu falo que essa casa tem um papel fundamental em estar melhorando os assuntos que dizem respeito à cidade, o ano de 2019, exatamente no dia 27 de março, realizamos a audiência pública aqui nessa casa. E essa audiência pública foi para tratar do interesse público de projetos de lei, inclusive um assinado por quase a totalidade dessa casa, que é a questão de isenção para idosos e deficientes dessa taxa, e idosos deficientes de baixa renda carentes, para que a concessionária que está explorando o serviço hoje, ela fizesse as alterações propostas. Porém, isso, senhor presidente, o que mais chama a atenção, está gravado nos anais da Câmara de Jales, que o representante no dia falou que não poderia mexer no contrato. De duas uma, ou o representante faltou com a verdade, ou até falta conhecimento, ou, na verdade, houve um grande teatro para falar, olha, isso não pode ser feito, isso não sei o quê. Gente, a Câmara Municipal, diante desse exposto que está no requerimento, que inclusive fala, olha, nós estamos alterando, estamos fazendo isso na Zona Azul, estamos mudando a Zona Azul para a Zona Verde, áreas que era azul virou verde. Espera aí. Quer dizer que aqui na audiência pública não poderia ser mexido. E aí é só o estralo de dedos, pode ser mexido. Então o requerimento basicamente é para isso. E vejam, senhores, inclusive conversando com o prefeito Flá hoje, senhor presidente, e eu parabenizo ao prefeito Flá por ter vindo à Casa do Povo, à Casa Legislativa, para estar tratando de assuntos importantes. E um dos assuntos discutidos foi isso.
O Pintinho e o Casuto estavam, inclusive, presentes na conversa e eu chamei o Flá para conversar. E é dessa forma que resolve os problemas. E falei da necessidade de nós implementarmos essas medidas que não vão trazer, senhor presidente, nenhuma desoneração para a empresa. E o prefeito concordou com isso. Só que, falta conversar, olha, eu tenho boa vontade. Gente, o que está faltando fazer? E não é coisa absurda, porque se você olhar o que tem tramitando nessa casa, está tramitando. Porque nós estamos esperando, inclusive, há uma resposta aqui no dia 29 de abril de 2019, senhor presidente, que está sendo feito um estudo sobre essas propostas. Cadê esse estudo? Cadê a resposta disso? Então é isso que a gente está pedindo. Eu acho que vale a pena a gente olhar isso e por isso que eu pedi esse requerimento. Peço aprovação dos nobres colegas. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e votação requerimento número 194/2019. Ninguém mais com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 195/2019. Luiz Henrique Vilto, vereador com assento da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. Considerando que o conhecimento da língua inglesa é condição central para o acesso ao mercado de trabalho, especialmente quando se trata de funções que exigem maior especialização. Considerando que a aprendizagem da língua estrangeira é mais fácil quando esta se dá desde os anos iniciais da criança. Considerando que a rede pública de educação do município de Jales não contempla o ensino de língua inglesa desde o início da alfabetização da criança, especificamente entre primeira e quinta série do ensino fundamental. Considerando que muitas redes municipais de educação de municípios de nossa região já contemplam o ensino de língua inglesa nas séries iniciais. Requer também após o vídeo plenário para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Flávio de Franco, vice-prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. Primeiro, por que o ensino de língua inglesa não é contemplado pelo currículo das séries iniciais do 1º ao 5º ano da rede municipal de educação? Segundo, há algum estudo ou plano para introduzir o ensino de língua inglesa nestas séries iniciais? Em caso negativo, por que não se planejou esta incorporação? Plenário Presidente Neves, 2 de dezembro de 2019, Luiz Henrique Vilto. Em discussão e votação, requerimento número 195/2019. Com a palavra, o novo vereador Macetão. Senhor presidente, agradeço a palavra e peço desde já, e pedindo desculpa a um dos autores do requerimento, ao Tupete, e peço à nobre excelência, presidente da Câmara, que tem essa autonomia de colocar o nome do vereador Tupete. Até explicando esse requerimento, foi o Tupete que trouxe essa demanda, conversando com ele, e eu realmente não tinha esse conhecimento, senhor presidente, que os alunos do ensino público de Jales, da 1ª à 5ª série, não têm aulas de inglês. E eu fiquei muito impressionado, e agradeço ao Tupete por ter convidado eu para estar fazendo parte desse requerimento, Tupete, porque na minha concepção, e até estudando um pouco sobre o assunto, quanto mais cedo e mais inicial começarmos a introduzir o ensino bilíngue para as crianças, mais cedo é a possibilidade dessa criança ter êxito nesse ensino. Porque nossas crianças, elas ficam aí até o seu período na rede pública municipal sem ter inglês, e logo depois eles vão para o ensino 6ª série, né, Tupete, se eu não estou enganado, eles já vão para o estado e lá já tem aula de inglês. E vários pais, senhor presidente, colegas que nos acompanham, professores, já indagaram essa situação. Então, inclusive, eu agradeço a professora Marcinha. Ela é uma professora de português e inglês.
E ela até fez esse questionamento. É uma professora que dá aula no Arapuã. E ela fez esse questionamento. Por que Jales não tem? Sendo que outras cidades, e aí se a gente fizer uma pesquisa, e eu fiz questão de ver cidades menores que Jales, já tem um ensino bilíngue, senhor presidente. Eu fico muito preocupado da condição de ensino, e você vê, Jales é um exemplo a ser seguido na educação, a nível de Estado, a nível de Brasil. Só que eu acredito que podemos avançar mais nessa questão de ensino bilíngue, que é tão fundamental para essas nossas crianças, o quanto antes começar. E essas crianças começam, é importante a gente falar que essas crianças começam na escola pública, na escola municipal. Se não tivermos essa sensibilidade, e eu falo, senhor presidente, que essa questão basta o querer e ser uma política pública do governo Flá, e não basta vir da Câmara Municipal, porque às vezes a gente acha aí questões que, por que o vereador não apresenta? Não é a gente. Eu, por exemplo, participei de um campeonato de judô, levando meu filho sábado, e a cidade de Penápolis, que eu tenho grandes amigos, inclusive o prefeito Célio, lá é política pública municipal ter o ensino de judô nas escolas públicas municipais. Existem aí mais de 1.000 praticantes dessa modalidade naquela cidade. É uma política pública que o governo quis adotar. Então, o que a gente está pedindo aqui, senhor presidente? E acho justo, para que nossas crianças, que já têm um ensino muito bom, se não falar excelente, para que seja estendida essa oportunidade, que tenha no ensino público municipal essa oportunidade de ter o ensino bilíngue, o ensino da língua inglesa. Importantíssimo estar cobrando isso, visto porque quando você pega a escola particular, e eu tenho filhos que estão na rede particular, na rede privada, senhor presidente, a gente vê que eles têm esse ensino de inglês. E desde pequeno. Então acho justo a gente cobrar o melhor para nossas crianças, sim. Acho justo a gente fazer essa cobrança, sim. E mesmo não sendo obrigatório. Se a gente pegar a Base Nacional Curricular, não é obrigatório. Mas basta querer para que nossas crianças aí tenham alternativa, tenham um melhor ensino. Então é isso, senhor presidente, que eu peço nesse requerimento, e peço para os colegas votarem favorável e ter essa sensibilidade também. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e votação o requerimento número 192/2019. Ninguém mais com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 196/2019. Luiz Henrique Vioto, vereador com assento à Câmara Municipal de Jales, nos atribuições legais. Considerando que a decoração natalina é sempre um evento muito reivindicado pelo comércio e prestigiado pela população. Considerando que essa decoração natalina sempre exige um investimento significativo de recursos do orçamento municipal. Considerando que, segundo informações recebidas, essa decoração natalina será inaugurada somente por volta do dia 15 de dezembro, já quase na véspera do Natal. Requer também após ouvido plenário para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digno prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. Primeiro, procede a informação de que a decoração natalina será inaugurada somente por volta do dia 15 de dezembro, em caso positivo. Por que tal demora? Segundo, caso a inauguração da decoração natalina ocorra tão tarde, o Poder Executivo considera razoável fazer um investimento financeiro significativo com recursos do orçamento municipal para um aproveitamento por um tempo tão reduzido de dias? Terceiro, ocorreu algum problema extraordinário que justifique a demora na sua inauguração? Plenário Presidente Tancredo Neves, 2 de dezembro de 2019, Luiz Henrique Vioto. Em discussão e votação, requerimento número 196/2019. Com a palavra o novo vereador Macetão. Senhor presidente, com relação ao requerimento, e acho que
os colegas que têm acesso à internet e acompanharam aí sites de notícia, inclusive o jornal A Tribuna traz a matéria e nos chama a atenção que parece que é dia 16. Então muito nos preocupa isso, e até recebendo aí, e eu falo que nós aqui, senhor presidente, temos que receber as demandas do povo, e eu recebi a demandas de comerciantes da cidade de Jales perguntando quando, e vejam, quando que a Câmara Municipal ia fazer a iluminação pública de Natal. É a Câmara. Falei, olha, primeiro eu expliquei que não é a Câmara Municipal, não depende só da Câmara isso daí. Até não sei se houve a confusão, senhor presidente, que você foi presidente dessa casa e fez repasses para a compra, se eu não estou enganado disso daí, de detalhes natalinos para enfeites de Natal. Só que, este ano, e respeitando o prefeito Flá que esteve hoje aqui, acho que é importante a gente falar aqui, o prefeito esteve nessa casa hoje, conversamos, inclusive não deu tempo de falar essa questão do Natal, mas já tinha conversado com o vice-prefeito, e o vice-prefeito, inclusive, estava muito chateado com essa questão, porque parece que a prefeitura não tem planejamento. Porque você fazer uma coisa que vai ser inaugurada lá para o dia 15, e o Natal é dia 25, então mostra para as pessoas que existe uma falta de planejamento na prefeitura. Então, em primeiro lugar, a gente não pode ser omisso de ver essa questão, sendo que Santa Fé já está quase um mês aí, inaugurada as luzes de Natal. Outras cidades da região já estão com os enfeites ligados. E falar que um dos carros-chefes da cidade de Jales é o comércio. A gente tem que entender que o comércio é muito pujante na cidade de Jales. E o comércio depende sim de enfeite, depende que as pessoas entrem no clima de Natal, e até a gente perdeu uma data importante, que sexta-feira foi a Black Friday. Se a gente lembrar disso daí, isso estimula, se a gente vê luz de Natal, as pessoas estimulam as pessoas a comprarem já para o Natal. Só que aí não tinha nenhum enfeite de Natal na rua, não havia esse espírito natalino. Há um problema grave, um problema grave na questão, e a gente tem que falar, a questão econômica do país não está fácil. A gente precisa sim, senhor presidente, cobrar para que isso seja feito o quanto antes. O ano passado não deu tudo certo. A gente tem que saber o que aconteceu esse ano, para que isso não ocorra mais. Porque se isso daí ocorrer, quer dizer, a gente vai conseguir continuar persistindo no erro. E vejam, nós estamos falando aqui do prefeito Flá, e é diferente eu criticar a administração do prefeito e criticar a pessoa do Flá. Eu não tenho nenhum problema com o Flá. Nenhum. Mas a sua administração deixa a desejar em pontos chaves, em pontos que inclusive poderiam ajudar sim o município. E eu falo, uma pessoa trabalhadora, porque o prefeito, se a gente pegar as fotos de final de ano, está correndo atrás. Mas, cadê sua equipe? Cadê sua equipe? Cadê o planejamento? Vão pôr a culpa na licitação. Gente, não pode. Quer dizer, que o Natal é dia 25, vamos inaugurar dia 16. Isso que está falando no jornal de grande circulação na cidade. Não pode. E aí a gente tem que ficar quieto, balançar a cabeça. O Flá é o melhor. E vejam, quando eu falo Flá, administração Flá, não tenho nada contra o prefeito Flá. Inclusive, quem esteve na reunião hoje, viu que o tratamento, tanto da parte dele como minha, cordial, é respeitosa. E nós temos nossos pontos de divergência. E procuramos, sim, melhorar a cidade de Jales. Acho que todos querem isso daí. Eu acho que todos os vereadores querem essa situação e não podem concordar com a falta de iluminação, de enfeites na cidade
como a gente está passando agora. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e votação o requerimento número 196/2019. Com a palavra o novo vereador Delei. Boa noite, senhor presidente, nobres pares vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa, hoje com a presença do ex-vereador Jesus, sempre vereador, ex-vereador Maurinho, também sempre vereador, e Odinérito, né, que está aqui hoje presente, o Luciano Caroço, a esposa do vereador Tupete. A questão é a seguinte, é sempre falar o que houve. O jornal destacou que está atrasado a iluminação. Eu já acho que pelas complicações que teve, senhor presidente, já está muito adiantado. Vocês podem subir na avenida, vocês podem ver que a iluminação já está, eu acho que mais 4, 5 dias a cidade fica completa de iluminação. Eu estive em Fernandópolis semana passada, e a cidade de Fernandópolis não faz enfeite natalino, só tem uma árvore no trevo do viaduto lá perto do shopping. E eu fui perguntar qual o motivo. Falou, eles não fazem esse tipo de coisa, porque antigamente era parceria com a associação comercial de lá. Quebrou a parceria, não faz mais, Thiago. E esse ano, é fácil falar o planejamento, mas tem que falar como foi feito o planejamento esse ano. A associação comercial mandou a nota em agosto para a prefeitura, prefeito Flá. E vocês sabem, todos os vereadores sabem, que todo ano, senhor presidente, a associação comercial, os seus diretores vieram nessa casa buscar investimento para que seria feito enfeite natalino, para que a Câmara ajudasse, né? Que eles entravam com a quantia e nós e a prefeitura com outra quantia. E esse ano mandou um ofício falando que eles não iam ajudar. Agora, se não tem aquela quantia que falta da SIG, Associação Comercial, como é que você vai achar os 40, 50 mil que faltam? Então era 40 mil da prefeitura e 40 mil da SIG. Teve que fazer o orçamento para 80 mil, por isso que atrasou a licitação, mas o enfeite natalino está aí. As famílias jalesenses começam aí a partir do dia 15, o Tiago Comerciante, o Chico também, sempre está aí, sempre presente no centro, sabe que a partir do dia 15 é aberto a cidade, a partir para ir até as 22 horas, e não tem nada atrasado. A partir do dia 15 vai ser aberto a cidade para todos os visitantes, até as 22 horas, e o enfeite vai estar bonito. É isso, é só explicar, que devido à falta do investimento, que era da SIG, que não teve esse ano, foi que complicou um pouquinho mais. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e votação o requerimento número 196/2019. Ninguém mais com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Comunico aos senhores vereadores que estão abertas as inscrições para o uso da palavra no expediente do dia. Moção de aplauso 37/2019. Luiz Henrique Vioto, vereador da Câmara Municipal de Jales, no uso de atribuições legais, apresenta e solicita encaminhamento da seguinte moção. Aos organizadores e participantes da caminhada Paz que Salvam, manifestando os mais calorosos aplausos pela realização da caminhada Paz que Salvam, projeto coordenado pelo Hospital de Câncer de Barretos, mantido pela Fundação Pio XII, realizado em Jales e em todo o Brasil desde o ano de 2012, e tem o objetivo de esclarecer, conscientizar e despertar a atenção de toda a população para os primeiros sinais e sintomas do câncer em criança e adolescente. A ação acontece simultaneamente em todas as cidades participantes. Além de disseminar a informação, a caminhada Paz que Salvo também objetiva arrecadar fundos para o tratamento de pacientes da faixa etária infanto-juvenil. Ao adquirir um kit, cada participante contribui com o valor de R$ 35,00, que é doado à instituição. São iniciativas como essa que merecem os aplausos da Câmara Municipal de Jales em reconhecimento ao seu valor humano e social, e que contribuem na conscientização de todos quanto à necessidade de se envolver nas questões de interesse da coletividade. Plenário Presidente Agri Neves, 2 de dezembro de 2019, Luiz Henrique Vioto.
Em discussão e votação, moção de aplauso número 37/2019. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência que não há mais matéria para ser lida e discutida no expediente do dia. Nada mais havendo para o expediente do dia, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do vereador inscrito para o uso da palavra. Primeiro vereador inscrito para fazer uso da palavra no expediente do dia, o vereador Luiz Henrique Vioto. O senhor tem que dar a palavra. Com a palavra, o novo vereador Macetão. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Olha, pessoal, eu pedi para estar falando aqui nesse momento para falar uma coisa muito importante, eu acho que tem que partir dessa casa. É uma questão que está incomodando aí e chegou mais contundentemente. Isso que foi sexta-feira. Teve uma matéria, se eu não estou enganado, na rádio Antena 102, para falar a questão do pontilhão. Acho que essa casa aqui, ela já se manifestou com isso. Eu me lembro que o Chico já fez pedidos, fez requerimentos. Eu acredito que eu fiz indicações, fiz requerimentos também. Acho que outros vereadores já fizeram isso daí. E cabe a nós aí, pessoal, uma situação muito delicada e urgente. Eu falo delicada porque o momento que o município vive hoje não é um momento fácil de recursos para conseguir fazer uma obra daquele tamanho. Então a gente não pode ser demagogo aqui e vir, o prefeito tem que fazer isso. Mas tem medidas emergenciais que o prefeito precisa tomar já. Para o dia de amanhã, e a gente tem mais um ano, não recair a culpa sobre o prefeito e sobre a Câmara de Vereadores. Eu já pedi, e acho que outros vereadores aqui já também conversaram com o prefeito, a necessidade de além de se fazer os avisos com aquela questão de proibição de veículos pesados de mais de 5 toneladas estarem transitando por lá, há também a necessidade de colocar barreiras físicas naquele local. E já foi dada a ideia para o prefeito Flá, para o secretário, para colocar um arco no começo numa extremidade a outra do pontilhão. Arcos que vão delimitar aí só para veículos de passeio, senhor presidente. Porque aquilo é muito sério. Se a gente olhar, existem muitos veículos pesados de mais de 5 toneladas que passam lá, e isso não é uma vez por semana, não é uma vez a cada mês, não, é todos os dias, mais de uma vez. E isso altera a estrutura mais gravemente do nosso pontilhão, e a vida útil dele vai diminuindo cada vez mais. Então cabe aí, e eu falo que cabe ao secretário, ao senhor prefeito, tomar essa providência urgente. Outra situação que a gente tem que levantar aqui é com questão às pessoas que estão lá embaixo, que fazem uso. Então nós temos lá a Associação de Judô, que está em atividade. Nós temos a equipe da dengue, que também utiliza um espaço lá embaixo. Eu não me recordo se existe outra, mas existe lá uma associação de capoeira, mas eu não sei se usa ainda, que eu não vi, pelo menos os dias que eu vou lá, e eu vou à noite na Associação de Judô, senhor presidente,
Eu não vi tendo aula, mas pode ser que usem. Então há a necessidade do prefeito arrumar um outro espaço para essas pessoas. Para que, senhor presidente, volta a falar, a gente tome todas as medidas necessárias para que não ocorra uma tragédia e aí venha recair sobre nós. Então a preocupação é muito séria, tem que ser tomadas medidas imediatas. Eu acho que o prefeito está fazendo sim algumas coisas, inclusive o secretário Manuel falou da questão de uma licitação que parece que não deu certo, ele está refazendo, isso é só para o estudo, hein? Um estudo aí que custa mais, segundo ele, mais de 400 mil, né? 360? Então é caro. Só que, volta a falar, senhor presidente, para colocar essas barreiras, e o senhor deve ter um conhecimento que é serralheiro, colocar lá a barreira, pode sim evitar muitos problemas e aumentar a vida útil de nosso pontilhão, que precisa, e a gente não pode ser amador aqui, falar, não vai acontecer, nunca vai cair. Deus queira que não. Mas e se cair? O que a gente fez? Ficamos olhando ou fizemos alguma coisa? Inclusive na semana que vem, peço até aos colegas que façam um requerimento, pedir para o Léo, está fazendo um requerimento total da Câmara para não restar dúvida. A Câmara está sim preocupada com essa situação e está querendo dar sua contribuição para melhorar esse problema que é grave e urgente. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para fazer uso da palavra no expediente do dia, o vereador Fábio Kazuto Matsumura. Com a palavra, o novo vereador Kazuto. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da Câmara Municipal, público presente, Jesus, da Prefeitura, Maurinho, Dinérito, pessoal da imprensa, Assis, o Ailton, que sempre está aí acompanhando a sessão da Câmara, a população que nos acompanha através da internet e também da Band FM. Quero parabenizar aqui o prefeito Flá por uma conquista de ter conseguido antecipação da concessão da Rumo. Na oportunidade tivemos em Brasília, eu, Pintinho e o vereador Zanetoni, acompanhando o prefeito, onde ele, em audiência pública, representou os 625 municípios do estado de São Paulo. Naquela oportunidade, ele colocou junto ao Tribunal de Contas a necessidade que tinha de fazer com que essa linha que passa dentro de nossa cidade seja melhorada através de viadutos e também de algumas melhorias. Não só na cidade de Jales, mas também em todo o interior do estado de São Paulo. E naquela oportunidade, ele deu a parte também ao prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, a qual quero deixar aqui também o meu abraço e desejar a ele sucesso na administração daquele município, porque ele também foi importante naquele momento. Então eu só tenho que parabenizar o prefeito que naquele momento estava representando a nossa cidade e todo o interior do estado de São Paulo. E também aproveitando a oportunidade, senhor presidente, quero parabenizar mais uma vez a todos envolvidos, principalmente o Poder Legislativo, que naquela oportunidade também votamos no projeto onde foram financiados 11 milhões de reais, e essa semana conseguimos, pelo menos, dar início nas obras do Jardim do Bosque e também no Distrito Industrial 1. Hoje eu tive a oportunidade, até visitei a empresa do nosso presidente Tiquinho, ao qual nós conversamos bastante, e realmente, Tiquinho, nós conversamos e o sonho está se tornando realidade. Às vezes as pessoas não acreditam no trabalho não só do executivo, mas do legislativo, mas são administrações que, não criticando, não conseguiram ter esse êxito. E nós, com humildade, com paciência,
com dedicação, estão fazendo com que aquelas pessoas que moram no Jardim do Bosque, Parque das Flores, Distrito Industrial 1 e 3, tenha pelo menos a dignidade de chegar em sua casa e ter pelo menos o asfalto para que a sua família tenha também as condições de transitar por aquele local. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite. Próximo vereador inscrito para fazer uso da palavra. Expediente do dia, o vereador João Valerino Zanetoni. Com a palavra, o nobre vereador Zanetoni. Senhor presidente, nobres pares vereadores, funcionários desta casa, ouvintes que acompanham pela Band de FM, pela internet, através do trabalho da imprensa, do Ailton, da Marta, aos ouvintes, Dona Durvalina, Célio Cruz, Dr. Caetano, e aos visitantes nessa noite, nos honra aqui, Edneto Saciente, Caroço, Luciano, Maurinho, sempre vereador, Dr. Marcelino, Palácios, Assis, Jesus da Prefeitura e a família do Tupete. Hoje está sendo até meio rápido, né, presidente? Dá para a gente até explanar alguma coisa. Parabenizar a administração de Jales, junto ao prefeito Flá e o Garça, e também aos senhores secretários e aos servidores desse município. A gente sabe que quando a gente vem a essa casa para discutir, a gente cobra a administração, né, Chico? E realmente a administração tem dado um respaldo. E a Câmara tem dado o respaldo também, Wagner Serra. O Casuto falou agora há pouco do que está acontecendo na cidade, Parque das Flores, Distrito 1, Distrito 3, Jardim do Bosque, e a respeito desse viaduto. Essas conquistas, elas acontecem porque houve um início de um trabalho, uma semente foi plantada e agora ela germinou, ela está brotando. Então, aprove Deus a gente estar nessa administração, Wagner Seles, e poder participar desse desenvolvimento do município, de que tantas pessoas sonhavam e esperavam e talvez não tinham nem mais sonhos. Veja o Jardim do Bosque, uma situação do qual tanto a gente era cobrado dele, de poder, vem cá, vereador, olha o que está acontecendo, e a gente sempre procurando pedir a paciência dos munícipes e dizer para eles que a administração estava trabalhando, o prefeito estava preparando e a Câmara estava acompanhando também. Então é momento de a gente se vangloriar, não porque a conquista do legislativo, da administração, não for um conjunto, e quem ganha com isso é o município. É aquela pessoa que durante muito tempo, muitos anos, vinha pagando seus impostos e agora vai ser retribuído isso. E somos questionados ainda nas ruas, onde nós vamos, que foi feito um financiamento. É lógico que foi feito esse financiamento e tinha que ser feito, presidente, porque senão nós não conseguia fazer isso. Agora, a próxima gestão, os próximos gestores, vai ter um caminho mais amplo, mais aberto, com um compromisso já sabendo do compromisso orçamentário. Só que nós visamos aquelas pessoas que tanta dificuldade se encontravam naquilo que eles pagavam os seus impostos. Tanto os moradores como os empresários, e hoje é louvável que eles tenham esse benefício. Então, parabéns à administração, parabéns a essa Câmara de Vereadores, e quero até citar aqui uma palavra do prefeito Flá. Tem dado um show junto à administração de Jales. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para fazer uso da palavra, expediente do dia, vereador Bismarck Coaquino. Com a palavra, o nobre vereador Bismarck. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres pares, nobres vereadores, funcionários dessa casa, as pessoas que também nos visitam aqui, ex-vereador Jesus, Maurinho, Ednérito, nosso recém-funcionário aqui dessa casa também, Luciano, seja bem-vindo, e as demais pessoas aqui também que estão presentes.
Senhor presidente, eu pude deixar bem passar essa oportunidade de poder fazer as colocações e já de antemão querer falar um pouco das coisas que às vezes a Câmara fica meio que apagada, porém ela está ativa. E a Câmara foi um parceiro, foi um companheiro, participou em decisões que teve que ser tomada e decisões sérias que muitas vezes são esquecidas. Quero deixar aqui também, colocar aqui, senhor presidente, lógico, o Executivo fez muitas coisas, junto com seus secretariados, mas é lógico que ainda resta, e nós também não podemos deixar e virar as costas, porque tem muita coisa a ser realizada, sabemos sim, mas com a dificuldade que nós enfrentamos durante esses 3 anos, está se findando agora, semana que vem, mais a última semana, é a última sessão dessa Câmara, deste ano de 2019, e nós deixamos um legado sim, deixamos um trabalho, a nossa participação, a colaboração de todos os vereadores, junto com todos os funcionários dessa casa, e as coisas não podem ser esquecidas. Então tem que se agradecer mesmo, tem que deixar bem claro, lógico que ainda falta muito, e eu creio e tenho a certeza e a convicção que em 2020 as coisas há de andar ainda, como por exemplo, como foi citado, muitas coisas ainda a se fazer, e eu tenho a certeza que vai ser feito. Só para deixar um exemplo, por exemplo, nós precisamos ainda de muito tapa-buraco ainda, que está sendo feito, e nós precisamos de muita coisa, muitas ruas aí que está necessidade. A própria iluminação pública também é uma coisa que está se batendo muito aí na cidade ainda, porém, eu sei que ainda há de fazer, ainda há de ser realizado. E deixar aqui um grande abraço, e em forma de gratidão, a deputada Analice Fernandes, que recentemente agora, acabou de contemplar a PAI com R$300 mil, para algumas adequações que serão feitas na PAI. Então isso tem que ser falado, isso tem que ser notificado e colocado. Por quê? Porque a deputada sempre também tem nos mandado alguns recursos, tem mandado recursos para nós, e dessa vez quem foi contemplado foi a PAI. Ultimamente, a outra vez foi o Hospital de Amor, o Hospital de Câncer, e a nossa Secretaria de Saúde através das ambulâncias. Porém agora, dessa vez, R$300 mil que a PAI foi contemplado. Então tem que se deixar aqui e agradecer a deputada Analice Fernandes mais uma vez ter olhado a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra no expediente do dia. Não havendo mais oradores inscritos, solicito do senhor secretário que proceda a leitura da matéria da ordem do dia. Emenda modificativa 05/2019. Luiz Henrique Vioto, vereador com assento da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais, apresenta a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 105/2019, que dispõe sobre a isenção do pagamento da CIP, contribuição para a iluminação pública aos idosos e aposentados com idade igual ou superior a 60 anos de idade, e da outras providências. Em discussão e votação, emenda modificativa número 5/2019. Com a palavra o nobre vereador Macetão. Senhor presidente, e só para falar dessa emenda, bem rapidinho, no ano passado o vereador Delei e o vereador Pintinho, a gente conversou e resolveu até melhorar o projeto, porque inicialmente o projeto, essa emenda trata de uma mudança, no qual o projeto inicial falava que até 3 salários mínimos a pessoa deveria ter isenção dessa contribuição de iluminação pública. E vejam, essa taxa está em torno de um pouco mais de R$8. Eu só trago um dado aqui importante, senhor presidente. A gente acatou essa medida, que eu acho que é importante isso daí. Então, as pessoas que ganham um salário mínimo. O ano que vem, o salário mínimo foi estimado em R$1.031, senhor presidente.
Esses R$ 1.031 em agosto era R$ 1.039. O atual presidente da República diminuiu R$ 8 do salário dos aposentados que ganham até o salário mínimo. Então, só para a gente ver como é importante, a nível local, fazermos políticas públicas com P maiúsculo para as pessoas que mais necessitam. O governo federal não está nem aí com essas pessoas. Eu acho que nós temos que ter sensibilidade, respeito e humildade para com essas pessoas e mostrar que Jales, sim, tem o interesse de ajudar as pessoas que mais necessitam. E só para complementar, senhor presidente, acho que os colegas, é muito importante saber, todos os projetos que estão vindo de isenção, a gente pede a opinião do executivo, e até para ver se ele manifesta com relação ao impacto orçamentário. E eu tenho 2 colegas aqui da comissão que não deixam eu estar falando aqui sozinho, e o impacto orçamentário dessas medidas foram pedidas. E às vezes tem gente que fala, vai ser milhões de reais. Não é nada. Infelizmente a gente não tem os números corretos, porque até hoje, senhor presidente, até hoje, e a gente está colocando essa emenda aí para votar, o projeto para votar, acredito que vai pedir vistas, porque precisa melhorar o projeto ainda, não mandaram impacto para a gente. Obrigado, senhor presidente. Em discussão e votação, a emenda modificativa número 05/2019. Com a palavra o novo vereador Pintinho. Boa noite, presidente, público presente, Maurinho, Jesus, ex-vereador da nossa casa aqui, família do Tupete, novo secretário aí que vai, novo motorista, né? Que vem vindo, Tineto, imprensa escrita e falada, aos funcionários dessa casa que tanto almejam, tanto nos ajudam. Senhor presidente, estou pedindo vista desse projeto, dessa emenda e do projeto 105, tá? Para dar uma melhoria melhor, uma análise melhor nesse projeto. Obrigado, senhor presidente. Em votação, pedido de vista do novo vereador Pintinho. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 136/2019, de autoria do novo vereador Wagner Seles. Assunto: dispõe sobre a isenção de taxas municipais de licenciamento para associações ou cooperativas de catadores de materiais utilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, que exerçam suas atividades no município de Jales, da outras providências. Em discussão e votação, projeto de lei número 136/2019. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Proposta de emenda à Lei Orgânica de número 6/2019. Assunto: acrescenta o inciso 15 ao artigo 60b da Lei Orgânica do município de Jales, proibindo a nomeação de cidadão ou servidor público para ocupar cargos na administração pública, direta e indireta, que tenha sido condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por crimes descritos no parágrafo 3º do artigo 140 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e pela Lei número 7.716, 5 de janeiro de 1989, Lei do Crime Racial. Em primeira discussão e votação, proposta de emenda à Lei Orgânica número 6/2019. Com a palavra o novo vereador Macetão.
Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer os colegas que assinam essa propositura junto comigo, o vereador Stupete, o vereador Chico e o vereador Tiago. Essa proposta é uma emenda na lei orgânica que trata aí do impedimento das pessoas que possam vir a ocupar cargos públicos em comissão, que tenham aí sido condenados por crime de racismo. Essas pessoas não podem participar da vida pública a partir do momento que esta lei for promulgada. É muito importante a gente falar isso daí, senhor presidente, visto os números alarmantes que nós temos com relação à perseguição da população da raça negra no nosso país. E vejam, que nem eu assisti um Jornal da Cultura, senhor presidente, e eu vi o Leandro Carnal falando. Eu até achei interessante ele comentar, e ele falou: a pessoa que pratica esse crime de racismo, a pessoa tem problema patológico, a pessoa deve ser um completo imbecil, me permitam utilizar esse termo, porque é o termo que ele utilizou. É uma pessoa que não merece viver no convívio da sociedade. A Câmara de Jales mostra com essa emenda na lei orgânica que, em hipótese alguma, concordamos com crimes dessa natureza. Até porque, senhor presidente, coincidentemente, essa semana, vimos aí, e até noticiado na Rede Globo, pessoas ainda discriminando uma moça, uma bailarina da raça negra, num quartel de bombeiros no Rio de Janeiro. Isso viralizou na internet, muitas pessoas ficaram aí, realmente chamou muita atenção isso, que a gente vivendo nesse mundo, tantas informações, ainda existe pessoas chucras, pessoas sem noção, que ainda fazem essas piadas, esses crimes, né, que o Supremo já considera crime, já está expresso em lei. Então, senhor presidente, eu acho que a Câmara Municipal tem que dar sim a resposta. Inclusive, eu também fiquei impactado de pessoas querendo defender ainda. E vejam, o último país da América Latina que aboliu a escravidão, senhor presidente, foi o Brasil. Nós temos uma dívida imensa na história, esse país nosso aqui. E aí tem gente, eu ouvi isso ainda, eu não acredito, pessoas defendendo a escravidão. Eu acho que o mais importante aqui, e deixar a mensagem para as pessoas, e deixar a mensagem bem dita, que a gente não basta ser só anti-racista, a gente não ser a favor, mas a gente tem que combater de forma dura e ríspida as pessoas que ainda praticam essa violência com essas pessoas que são injustiçadas no nosso país. Então, senhor presidente, peço para os colegas votarem favorável a essa emenda e dar esse recado para a população jalesense. A Câmara de Jales combate o racismo e isso não é admissível aqui na cidade de Jales. Obrigado, senhor presidente. Continuem em discussão e votação proposta de emenda à Lei Orgânica número 6/2019. Ninguém mais com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Comunico aos senhores vereadores que estão abertos a inscrição para o uso da palavra nas explicações pessoais. Senhor presidente, não há mais matéria a ser discutida e votada na ordem do dia. Nada mais havendo para a ordem do dia, passaremos para as explicações pessoais. Solicito do senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Senhor presidente, não há vereador inscrito para fazer o uso da palavra nas explicações pessoais. Não havendo mais oradores inscritos, dou por encerrada a presente sessão ordinária.